Agora uma lição de como abrir as casinhas de botão sem acontecer isso daí, ó. Já pensou ter o trabalho de costurar tudo e rasgar a peça pronta na finalização? Pois então, o macete é atravessar um alfinete na horizontal bem na ponta oposta da casinha, onde a abertura termina, formando uma espécie de trava. Daí é só usar o desmanchador para cortar a abertura da casa e por mais que a gente precise forçar para cima, o corte finaliza ao bater no alfinete e tá prontinho, ó. A nossa casinha de botão foi aberta com segurança. Sabe aqueles vestidos ou blusas de alcinha bem fininhas que a gente costura embutido nas pontas do decote? Então, tem um truque para fazer isso. A gente encosta o rolotê no direito da peça, bem na ponta do decote onde a alcinha vai ficar e cobre com o forro por cima para embutir. Porém, agora, com o auxílio de um lápis, a gente faz uma marquinha na horizontal que tenha a mesma largura da alcinha bem ali na ponta da margem de costura, ou seja, um risquinho deitado e não uma ponta triangular. Depois disso, a gente alfineta o rolotê ali para a alcinha ficar bem na posição e costura o contorno seguindo esses ângulos do risco que a gente fez com o lápis, embutindo tudo. E o resultado da costura na pontinha é esse daí, ó, na alça do decote, fica com esse formato de trapézio e agora sim a gente corta o excesso do tecido no ângulo para que não fique acumulado na dobra e desviramos o embutido pelo direito. E esse é o resultado da alcinha que fica perfeitamente encaixada no ângulo por conta do macete de trapézio que a gente fez com o lápis. E a dica agora é de como preparar um bolso chapado bem mais fácil usando esse gabarito de papel cartão aí, já com o tamanho e formato de bolso que você desejar de acordo com o seu projeto. E é só encaixar o papel por cima do bolso já recortado com as margens de costura, criar as dobras próprias do acabamento do bolso e com o ferro de passar, formar o vinco certinho acompanhando o gabarito de papel. Isso tanto para as margens de costura, bainha, como também no contorno do bolso, sempre passando o ferro e criando todos os ângulos e sobreposições das margens do bolso, já com o formato perfeito. E esse é o resultado do bolso prontinho, bem mais fácil, certinho para costurar a bainha e aplicar por cima da peça. E vamos aprender agora um acabamento de bainha muito lindo. A gente começa costurando na borda da bainha um viés estreito, que tanto pode ser de cetim comprado pronto, do tecido da peça, de tule ou do forro. Depois do viés costurado, a gente faz a dobra da bainha na largura conforme a modelagem do nosso projeto e passa com o ferro, firmando bem o vinco, e isso já ajuda a bainha a não ficar torcida. Agora, em uma agulha de mão número 12, bem fininha, a gente coloca uma volta de linha de costura normal, 100% poliéster, e já com o nozinho na ponta, fazemos a entrada da agulha escondida nas costuras do viés, jogando a linha inicial para a borda da dobra do viés, bem ali na lateralzinha, sabe? Daí a gente começa a costura à mão, dando uma agulhada muito leve, pegando apenas um fiapinho do tecido da nossa peça, um fiapinho mesmo, inclusive na mesma direção de onde a linha inicial está partindo do viés. A gente sobe a agulha com a mão bem leve, sem puxar, e voltamos para o viés, avançando com mais um ponto pequenininho ali na lateral da dobra do viés, e é só repetir o processo de pegar o fiapinho e fazer toda a bainha. E esse é o resultado do acabamento pronto pelo avesso, com o viés bem destacado, os pontinhos à mão bem delicados, e do lado direito os pontos estão tão levinhos que não dá nem para ver as marquinhas ali das agulhadas nos fiapos do tecido. E é assim que se faz uma bainha à mão, e pode confiar que ela não arrebenta, viu? E quem disse que a gente precisa ter overlock ou zigue-zague para fazer os acabamentos das bordas de costura? Com a costura francesa tudo fica muito melhor. A gente encosta as duas bordinhas do tecido que queremos juntar, colocando avesso com avesso, ou seja, o direito do tecido fica para fora mesmo. Daí a gente passa uma costura reta com 1 centímetro de margem e, feito isso, com uma tesoura a gente vai refilando essas margens, cortando
e deixando apenas uns 3 ou 4 milímetros mais ou menos. E pode ficar tranquila, viu, que não vai desfiar. Depois do corte, nós viramos o tecido sobre essa margem refilada, escondendo o corte ali na dobrinha. Daí é só passar uma costura reta bem delicada com meio centímetro de distância da dobra, e esse é o resultado do avesso da costura, com uma dobrinha bem limpa e muito melhor do que a overlock. E pelo direito, o que nós temos é uma costura reta tradicional. Essa é a costura francesa.